A paz do Senhor, bom dia para todos os irmãos, para todas as irmãs, né? É com grande alegria que estamos começando, aleluia, né? Mas o início aí de tarde para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Hoje, quinta-feira, glória a Deus, dia 24 de julho, né? Para a honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, né? Nos carregado nas mãos dele, pois ele é digno de toda honra e todo louvor e toda glória. Amém? Amados, vamos ler a palavra lá em Isaías 58, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Espírito Santo, fala conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aleluia, né? Todos sabem que o livro de Isaías é um livro muito forte, né, amados? É aonde Isaías foi chamado por Deus, né, para uma grande obra, né? Assim como eu e você, Jesus nos chamou para uma grande obra, a qual nós não podemos fugir e nem esconder, porque não adianta. Se a gente tentar esconder, fugir, não adianta, papai pega a gente, né? Glória a Deus, aleluias por isso, né? Toda honra e toda glória do nosso Senhor. Então, amados, nesse texto sagrado, Deus ordena ao profeta, né, que ergue a sua voz como trombeta para denunciar o pecado do seu povo. A igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra, para denunciar o pecado do mundo e proclamar uma mensagem de arrependimento para o povo. A voz é um dos mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela manifestamos nossos pensamentos, nossas intenções e emoções. Com a voz nós comunicamos e nos conectamos com todos ao nosso redor. E no nosso caso religioso, usamos a nossa voz para glorificar a Deus e proclamar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Deus quer nos levantar como uma voz profética para o nosso tempo. Glória a Deus, né? Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amados, com esse versículo aqui, né, sobre Jesus falando, o próprio Deus, né, falando com Isaías, ordenando a ele, né, olha para você ver, clama em voz alta, não te detenhas, levanta a sua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amados, Jesus, Deus é o nosso Pai, amém? E Ele ama os filhos dele, certo? Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina, detesta o pecado. Então, o que Deus nos ensina? Deus, ele quer que eu e você fujamos da aparência do mal. Então, Deus quer o quê? Que nós sejamos diferentes. Não quer dizer porque somos os melhores, somos os santões. Não, amados, não. A gente somos também pecadores e falhos, mas nós temos que entender que o nosso testemunho de vida vão impactar muitas almas que serão alcançadas através do nosso testemunho. A gente tendo um testemunho bom, às vezes a gente não precisa nem de abrir a boca para falar nada, porque o próprio Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, já fala por nós no coração de alguém que está observando nossas atitudes. Então aqui na palavra do Senhor, nós entendemos que aqui está Deus falando com o profeta Isaías, né? Para ele ir naquele lugar ali, que é a casa de Jacó, né? E para falar com aquele povo ali, para que se arrependesse dos seus pecados. E não é diferente nos dias de hoje, amados, porque estamos vivendo em um mundo onde o certo é errado, o errado é o certo.
né? Estamos vivendo aonde tudo se pode, mas às vezes você levar a palavra de Deus já vai, nossa Deus, aí não pode, aí já critica, né? Mas se tocar um funk, se tocar não sei o que, não tem problema, não incomoda ninguém, o barulho não incomoda, mas é quando se fala no nome de Deus, incomoda. Sabe por que incomoda? Porque estamos mexendo com o inferno. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Goste quem não goste, tome água, engula. Porque não tem jeito, amados. Nós vamos continuar pregando e levando a palavra do Senhor. Porque Deus deu a voz para mim e para você, para proclamar, para levar o nome dele às nações, para falar para todo mundo: arrependei-vos, porque Jesus já está voltando. Na palavra do Senhor, amados, eu lembrei do versículo, só não sei onde tá, mas fala assim, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Então nós temos que fazer o ide do Senhor, né? Nós temos que levar a palavra, não é verdade? O arrependimento ao povo. E, amados, vamos ser criticados? Sim, sim. Irmãos, quantas vezes quando eu vou no YouTube, que eu fico vendo, eu gosto muito de acompanhar dois grandes homens de Deus que vai levar a palavra do Senhor. Sabe aonde que eles vão levar a palavra? Eles vão em São Paulo, nesses lugares assim onde, né, no centro do Rio, esses lugares assim que, né, só tem bagunça, mas eles vão, sabe por quê? Porque Deus dá ousadia e coragem para eles. Não é verdade? Porque Deus colocou no coração deles: não temas, meus filhos, eu estou contigo, aonde vocês for, eu estou guardando a tua vida. Enquanto nós, amados, trabalhamos para Deus, pode ter certeza, papai está cuidando. Sabe por quê, amados? Nós temos que entender que realmente o nome do Senhor, quando a gente leva ele nos lugares, irmãos, pode ter certeza, vai incomodar. Sabe por quê? Porque nós estamos tirando as almas que se encontram perdidas. Deus está usando a minha e a tua vida para levar uma palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. E isso incomoda o inferno. Porque Satanás não quer isso. Ele quer calar a nossa voz, né? Mas olha aqui, amados, aqui o Senhor está falando com Isaías: clame em alta voz, não te detenhas. Ou seja, não tenha medo. Vai lá até lá, clame, não tenha medo, porque eu sou contigo. Oh glória, levanta sua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus, amados, ele não se alegra com a morte do ímpio, né? Não, ele se alegra com a morte daquele que escutou a voz dele, daquele que realmente se arrependeu e voltou para ele enquanto há tempo. Deus, ele morreu, amados, não foi só por mim nem por você, é por todos. Jesus morreu por todos. E ele dá o livre, o caminho, né, para cada um seguir. Tem um caminho certo, um caminho errado. Mas o Senhor também quer que, se preciso for, a gente clame sim. A gente vai levar a palavra sim. A gente vai levar a palavra aos hospitais. Vamos levar a palavra às praças, às ruas. E não importa se vão haver pessoas que não queiram ouvir, porque nós sabemos que isso vai acontecer. Porque o inimigo incomoda. O inimigo incomoda até as pessoas a se irritarem com a gente no meio da rua. A se irritarem conosco quando nós estamos em um hospital, enquanto nós estamos em uma praça, quando nós estamos num ponto de ônibus, num posto, quando a gente está falando de Jesus. Ali vai levantar Sambalate e Tobias contra a minha e a tua vida, porque está incomodando o inferno. Oh glória! Porque nós estamos dissipando as trevas, nós estamos clamando o nome do Rei. Nós estamos levando a esperança para o povo que se encontra oprimido, angustiado. E isso incomoda, amados, incomoda. Vai continuar incomodando até Jesus voltar. Mas Jesus quer que eu e você ergamos a nossa cabeça. Jesus quer que eu e você não baixamos a nossa cabeça, não. Que nós vamos pregar sim. Que nós vamos continuar adorando. Que nós vamos continuar levando a palavra do Senhor.
Aleluia. Assim como Isaías não temeu. Não, Isaías ouviu a voz do Senhor. Aleluia. E levou sim a palavra do Senhor naquele lugar. Assim somos eu e você. Deus tem nos chamado para nós sermos, aleluia, diferentes. Porque, amados, tem que haver a diferença entre o que serve e o que não serve. Aleluia. Nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Porque através da nossa vida, aquele que está perdido, aquela que está perdida, que não tem um caminho, uma direção, através da nossa vida, aleluia, eles vão sentir a vontade de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que cura, liberta, transforma, restaura, que limpa o homem e a mulher do pecado. Aleluia. Que traz ao nosso coração, amados, um verdadeiro arrependimento. Não é porque vamos supor, eu vou parar de pecar por causa do meu pastor. Não vai ser o pastor, a pastora que vai mudar isso dentro de você. É o próprio Espírito Santo que vai colocar dentro do teu coração. Olha, filho, filha, isso tá me agradando. Olha, isso não tá. O próprio Espírito Santo, aleluia, ele fala dentro de nós o que está agradando e o que não está agradando. Aleluia. Mas para isso, nós precisamos ter intimidade com o papai. Nós precisamos clamar ao Senhor enquanto nós podemos, aleluia, clamar a Ele. Porque Ele nos deu voz, aleluia. Ele soprou em nós o espírito de vida e não de morte. Então, amados, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Obrigado, Espírito Santo, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele conta comigo e com você para fazer o ID, para sim se levantar e falar: olha, Jesus te ama, Jesus está voltando, saia deste pecado, saia deste erro, porque isso está te levando para a perdição. Nós temos que abrir sim a nossa boca, amados. Independente se vai falar, mas aquele ali não tem jeito, aquela ali não vai escutar. Não importa. Nós temos que fazer a nossa parte. Sabe por quê, amados? Quantas das vezes o meu passado é passado, mas eu vou falar. Amados, às vezes, como se diz, eu ouvia falar de Jesus, mas hoje eu posso dizer, eu conheço Jesus. Sabe por quê? Porque eu tive o verdadeiro encontro com Jesus. E Jesus quer ter o verdadeiro encontro é com todos nós, não é só com um, com dois, com três, não. É com todos, porque todos nós temos o direito, aleluia, de ter a salvação, de encontrar com Jesus, de poder abraçá-lo, de poder, aleluia, cear com Jesus, principalmente, amados, agora. Jesus está pertinho. Em breve nós não vamos estar mais aqui. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa morada. Então nós temos que entender que enquanto temos vida, vamos levar sim a palavra aos quatro cantos da terra. Vamos clamar sim, não vamos nos calar. Independente que for o que for, querer se levantar para nos impedir. Mas assim como Jesus chamou Isaías aqui, amados, e falou: não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Assim como Deus falou para Isaías, Deus está falando comigo e com você nesta manhã, para a gente não temer. Para a gente não temer as pedras, porque vão se levantar mesmo. Vão se levantar sim, as pessoas incomodadas vão, mas não são as pessoas, amados. Nós temos que entender que é uma guerra espiritual. Quando eu e você compreender
que quando nós falamos o nome de Jesus, que quando nós proclamamos a salvação, quando nós falamos sobre o arrependimento, vai incomodar as trevas. Então vai se levantar os agentes de Satanás, que ainda não são libertos, mas vai se levantar, sabe para quê? Para calar você, para calar a nossa voz. Mas nós temos que continuar clamando pela libertação dessas almas. Porque do mesmo jeito que Deus ama a mim e ama você, Ele ama a todos. Porque ninguém, amados, é melhor que ninguém. Não existe isso. Ah, Jesus me ama mais do que fulano. Não, para com isso. Jesus ama todo mundo igual. E Ele chamou cada um de nós para o verdadeiro arrependimento, para o verdadeiro encontro com Ele. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus está às portas. E Ele chama, nesta manhã, eu e você, todos nós, para levantar a nossa voz, para clamar. Independente de ter resposta boa ou ruim, não importa. É fazer o ide do Senhor e levar a palavra do Senhor, né? E principalmente aos que estão chorando, porque Jesus não veio para o santo, para a santa, não. Jesus veio para os pecadores. Jesus, ele veio para nós pecadores. Então nós temos que entender, aleluia, que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E por isso nós temos sim que continuar clamando, pregando sobre o arrependimento, sobre a salvação. Porque, irmãos, está se findando. Jesus está voltando. E nós temos que, aleluia, ver como nós estamos diante do papai. Porque a qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento o papai pode se manifestar nas nuvens. Ou até mesmo a gente cair para trás e o fôlego já era. Ali para nós Jesus já voltou. Então nós temos que entender que não é tempo da gente brincar. E sim levar as coisas do Senhor a sério. E levar a palavra do Senhor. Levar a salvação a todos. Pregar o arrependimento, clamar, buscar, não calar a nossa voz. Levantar a nossa cabeça, levantar a nossa voz e clamar. Aleluia. Porque ainda há esperança. Há esperança. Jesus, ele é a esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Oh, glória. Acima agradeço os irmãos, agradeço a Deus por esta palavra maravilhosa e que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.